de língua portuguesa. Vamos revisar frase, oração e período. E introduzir período composto por coordenação. Atenção, turma do 9º ano. Frase. Mas o que é uma frase? Socorro! Silêncio. Seriam frases? Vamos compreender. Frase é todo enunciado linguístico capaz de transmitir uma ideia. Anota aí. A frase é uma palavra ou conjunto de palavras que constitui enunciado de sentido completo. A frase não vem necessariamente acompanhada por um sujeito, verbo ou predicado. Certo? Vamos compreender ainda mais frase. A frase se define pelo propósito de comunicação e não pela sua extensão. Então, não é o tamanho que vai definir o que é uma frase, mas o propósito de comunicação, o eu e o tu interagindo. Mas um tem que compreender o outro, o que o outro quer expressar. O conceito de frase, portanto, abrange desde estruturas linguísticas muito simples até enunciados bastante complexos, ok? Vamos ver agora a oração para diferenciar de frase. A oração, diferentemente da frase, é todo enunciado linguístico que tem o núcleo como verbo, apresentando dessa maneira e, na maioria das vezes, termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Compreenderam? Então, a nossa frase ela pode ser nominal ou verbal, ou seja, nós podemos ter verbos ou substantivos, terei uma frase. E se tiver verbo? Também. Agora, eu posso falar que contendo o verbo, certo? Vai ser uma frase. Mas eu não posso falar que se não tiver verbo, vai ser uma oração. Porque para ser oração, tem que conter verbos. Vamos ver exemplos para diferenciar melhor, certo? Então, o que caracteriza a oração é o verbo. Vamos aos nossos exemplos, refletindo. Então, frase. Mas que coisa terrível! Quanta bagunça! Que tragédia! Como assim? Tenho muito a fazer. Então, percebamos, certo? Mas que coisa terrível. Nós não utilizamos aqui verbo, nem aqui. Olha, a nossa oração, a última sim. O que isso mostra para nós? Que nós temos aqui frases nominais, porque não contém verbo. A última, nós temos uma frase verbal. Certo? E vamos agora às nossas orações. Então, oração. Corra! Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Já podemos perceber a diferença. Verbo, verbo e verbo em todas as orações. Por quê? Para ser uma oração, tem que conter verbos, ok? Deu para diferenciar? Então, não erre. Vamos ver agora período. Nós temos o período, certo? Nós temos o período, que é uma frase que possui uma ou mais orações, podendo ser período simples. Quando é que ele é simples? Quando ele é constituído de uma só oração, certo?
Nós vamos ter como exemplo: João ofereceu um livro a Joana. O único verbo da nossa oração é ofereceu. Só temos um verbo, então uma só oração, logo temos um período simples. O período composto, quando é constituído de duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. O povo anseia que haja uma eleição justa, pois a última, obviamente, não o foi. Então, vamos percebendo o uso dos verbos, certo? Aqui nesta oração. Então, se nós temos mais de dois ou dois verbos, nesse caso nós temos anseia, age, foi, 3, logo teremos um período composto, certo? Um verbo, período simples, dois ou mais verbos, período composto. Os períodos compostos são formados por coordenação e também por subordinação, ou por ambas as formas. Mas hoje nós vamos ver apenas os períodos compostos por coordenação. Períodos. Vamos exemplificar ainda mais. Simples. Os períodos simples são aqueles constituídos por quê? Uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e tem um sentido completo. Os dias de verão são muito longos. Percebam aqui que nós temos apenas o verbo ser conjugado. Nosso período composto, certo? Então, nós temos os períodos compostos são aqueles constituídos por quê? Isso, mais de uma oração, ou seja, dois ou mais verbos. Não tem como esquecer. Exemplo: Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Período composto por 3 orações. Por quê? Nós temos aqui o verbo ligou, certo? Nós temos dizer e vir.